Hoje gente, estou aqui para mais um vídeo, espero que todos vocês estejam bem. Neste vídeo falar sobre sexo e palavrões. Ok, então é um tema assim que exige maturidade, né, para tá falando e para estar recebendo, para estar entendendo também. É um tema que já faz um tempo que eu estou aqui para falar, só que eu não falo, né? Eu já gravei vídeos, aí eu falo, não, isso aqui não, né, não vai pro ar. E eu tenho uma certa dificuldade assim de arrumar uma forma, não para falar sobre o tema, mas para arrumar uma forma que fique clara e direta e resumida, né? Porque não adianta, eu acho que esse tema não adianta fazer um vídeo muito grande que acabaria servindo de um rascunho, né, para um vídeo posterior, né, para ver ali onde que fizesse os acertos, né? Porque gravar um vídeo não é como, por exemplo, escrever um livro, né? Vamos supor, você escreve um capítulo e vai lá fazendo várias edições antes da publicação. Não, um vídeo não, o vídeo já está, né? Então eu encontro uma certa dificuldade de fazer essa abordagem. Então eu vou procurar ser bem direto, bem claro, né? Um, e nessa linha então, o foco desse vídeo, né, o ponto é este. A maioria dos palavrões eles têm a ver com sexo, né? Se refere ou ao próprio ato, né, sexual, ou ao genital, né? Ou à vagina ou ao pênis. Eu vou evitar ao máximo estar falando palavrão, né? Porque não há necessidade. Embora difícil, né? Talvez fale como exemplo. E qual que é o problema, né? Então vocês já sabem, já ouviram falar em programação neurolinguística, né? Aquela coisa de você falar as coisas certas, de não se sabotar pela língua. Eu não estudei, né? Programação neurolinguística, então assim tenho uma ideia, né? Mesmo antes de surgir ou tomar contato com esse tema, né? Que eu não tomei no começo dos estudos, mas já tinha uma ideia da língua, né? De sabotagem pela língua, então, mas tem um ramo que estuda isso. Então é você, digamos, se sabotar, né? Falar, eu não consigo, né? Esse tipo de coisa. E, e quando você fala um palavrão, as pessoas, assim, de forma tão natural, né? A gente aprende a falar palavrão quando criança, né? Quando tem a mínima noção ainda de sexo, né? Do que é cada coisa, do que significa cada coisa, então já fala, né? Então, não se sabe quando surgiu os palavrões. Quando surgiu e por quê? Né? Por exemplo, se você, digamos assim, vamos supor que fosse dar uma palestra, né? Um auditório com umas 100, 500 pessoas, né? Bastante pessoas, e pergunta sobre sexo, né? Qualquer pessoa, um sexólogo vai dar para palestra sobre sexo. E ele pergunta, o que é sexo? Né? Dê qualidades para o sexo. As pessoas vão falar, sexo é bom, é gostoso, né? Só qualidades boas, positivas, né? É agradável, né? E de fato é. E só que aí quando elas estão bravas, quando elas estão andando, batem em algo, esbarram em algo, quebram algo, elas falam, mas que, né, soltam aquele palavrão, né, um palavrão que se refere ao porrete, né, que é um toco, né, forma peniana, mas com ligação ao pênis, né, cacete, né, vários outros, né, com a vagina a mesma coisa, né, mas que, né, então assim, os palavrões é uma forma da pessoa sabotar, né, o seu próprio corpo, né, algo natural que ela possui, né, algo prazeroso, mas que o humano ele acaba condenando. Então eu já falei assim nos vídeos anteriores, eu sempre falei muito de Matrix, né, como que ela distorce tudo, ela pega o que é natural e converte para algo que ela pode usar e aprisionar as pessoas lá. Então assim, nós já usamos, digamos, o uso do sexo tem, digamos, um objetivo completamente diferente, né, que está totalmente deturpado, né, se transformou em outra coisa. Né, a Matrix usa, né, e usa como se fosse sexo e dinheiro. Então muitas pessoas fazem essa analogia, sexo e dinheiro. Né, então é como se não fosse mais uma coisa do ser humano, né, fosse uma coisa do sistema. Tanto que a gente vê as propagandas, todo produto que eles usam tenta sensualizar, né, qualquer coisa, um chocolate, um doce se sensualiza, bota sexo no doce, né? Então meio que tirou isso, essa ferramenta do ser humano, porque o sexo ele também ele pro ser humano, né, não pro animal, porque o animal não tem cérebro, o animal não pensa, ele é automático, ele age por instinto, né? Tem um programa lá que faz com que ele age. O ser humano pensa, então o ser humano ele pode usar essa ferramenta para se elevar,
Mas há N programações, doutrinações, costumes, né, a programação mesmo, né, que faz com que o ser humano ele mantenha isso, né, a um uso insignificante, né, do que poderia ser, né? E então assim, uma das coisas que eu trago nesse vídeo é a problemática dos palavrões. Então as pessoas falam tão naturalmente palavrão, né? Uh, quem fala deve falar menos, o menos possível, né? Até se possivelmente não mais falar, né? Por mais que a pessoa fale, ah, mas não tem nada a ver, isso é besteira, não tem. Ela desconhece o que é uma hipnose. Desconhece que alguém pode chegar aqui para hipnotizar a pessoa, né? A pessoa nem vê, no piscar de olho, né? Literalmente. Hipnotizar a pessoa não vê. A TV faz isso, né? E ela adota essa programação. E tá todo mundo replicando, né? E palavrão virou a coisa mais natural. Se falaria, né, mais palavrão na TV, mas eles tentam ser chique, né? Manter a classe. Mas eles não precisam falar, você vê neles. Então assim, né? O foco é esse, né? Se você fizer uma busca aí, né, dos palavrões que você conhece, você vai ver que praticamente todos, né, faz analogia ao sexo, né? Ou ao ato sexual, né? Aí, por exemplo, quando fala filho da, né, aí xinga, né, digamos, a mãe da pessoa. E o que é puta, né? Uma mulher que trabalha vendendo sexo, né? Sempre com sexo, né? Mas o que tem a ver que é filho da, né? Então, fica vago, né? As pessoas não se atentam. Nós, os seres humanos, eles replicam algo, vem replicando, sem saber a origem, sem saber o porquê. Né? Se o sexo é um ato prazeroso, então por que virou palavrão? Porque todos os palavrões derivam do sexo. Né? Tem outros xingamentos, né? Que é um paralelo, não tem a ver com o sexo, mas também é paralelo, então é bom também a gente estar, né, evitando, por exemplo, merda. Né? As pessoas quando falam vai dar merda, a merda vai bater no ventilador, mas que merda, né? Quando faz algo errado, né? Por que você fez isso? Né? Vai xingar. E a pessoa sempre está nervosa, né? Quando o xingamento a gente está nervoso, a gente está, digamos, indignado. Aí xinga, né? Tá amaldiçoando, né? Indiretamente, né? Através da programação neurolinguística, as funções sexuais, o seu corpo, você amaldiçoa o seu corpo. Né? Aí as pessoas têm N problemas sexuais, são travados, né? E o que William Reich, lá quem estudou, quem leu os livros sabe, né? O que se refere. Tem um cara que estudou lá, tal, e acabou preso e morreu na cadeia porque não era para ele falar tudo aquilo, não era para ele ir contra o sistema, né? Então assim, existe a problemática, é real, né? As pessoas adotaram algo que replicam, não sabem nem porquê. Então tem aquela história lá dos 5 macacos, né? Não sei se vou dar uma resumida. Bota o macaco bota 5 macacos ali numa sala, uma escada, uma banana no teto. Aí quem sobe, na hora que um macaco sobe a escada para pegar a banana, joga um balde de água nos outros, né? Então, sempre que um tenta pegar a banana, balde de água fria nos outros. Então eles fazem o que? Eles começam a puxar, não deixar nenhum macaco subir, né? E se um tenta subir, eles pegam e comem na porrada o macaco que subiu. Então, gradativamente, eles pegam, tira um macaco e bota um macaco novo. O macaco novo claramente ele vai tentar subir. E aí ele desce, os outros não deixam, né? Cola ele na porrada. Aí tira mais um macaco e tem 2 macacos novos e 3 velhos. Sempre o novo que entra tenta pegar, ele desce. Aí aquele último que entrou também ajuda a comer na porrada sem saber por quê, né? Mas porque ele subiu, né? Resumindo, trocam todos os macacos. Né, não tem mais nenhum macaco velho que sabe por que tinha que bater no outro para não deixar, porque ia cair água fria. Todos os novos, né, nunca tomaram balde de geografia, mas se alguém tenta subir a escada, eles continuam batendo. A humanidade ela age assim, né? Esse é o problema de você não saber história. Esse é o problema de você não usar a mente, porque a história ela não te conta, né, esse tipo de coisa que é útil para você ser humano. Ela conta o que serve ao macaco, né? E o que é macaco? O macaco é o escravo, é o que serve a Matrix sem saber, sem se questionar. Né? É aquele que tem memória curta, né? Que para ele a realidade é só o que é montado agora, né? Não é esse agora que eu falo de viver no agora, mas é o agora do circo, né? Que o circo é recente, criaram um circo recente, né? Um sistema de adestramento de criação de humano. Então para eles a realidade é essa ilusão que criaram para que eles vivam.
né? E essa matrix não vai falar de coisas úteis a você, né? Você tem que pesquisar, tem que se indagar, né? E quando você não acha, você começa a juntar os pauzinhos, ver o que faz sentido, né? Como? Por que que surgiu isso, né? Então, como eu falava ali, tipo, do merda. Merda, ele é mais autêntico até, né? Porque vamos supor, surge o xingamento como uma coisa ruim porque a pessoa tá ali andando, né? E pisa, claramente, não gosta, né? Algo ruim, né? Então aí ela se indigna, mas que merda. Então ok, pode ter surgido aí como forma de xingamento, né? Mas não uma forma de você amaldiçoar o próprio corpo, é uma função orgânica, né? Agora o sexo, agora quando as pessoas falam palavrões, né? Mas que se sai aqui com P-O-R-R-A, né? É, C-A-R-R-R-A-L-H-O, né? Que ela faz assim, quando estão nervosa, significa o pênis. Um, ao ato, né? Que é o F-A-D-A, né? Caramba, essa coisa tá, né? Quando uma coisa tá ruim, quando não vai, tá empacada, a pessoa já tá nervosa. Falei, caramba, mas tá. Quando manda a outra aí, se, né? E é o que? Se refere ao que? Ao coito, né? Vai se. Então aí, se você vai lá no sexólogo, vai dar palestra sobre sexo, o que é sexo? É bom, é gostoso, é prazeroso, né? Relaxa. E quando você quer que mandar outra pessoa, digamos, se ferrar, né? De algo que você está nervoso, bravo, você manda ela fazer sexo. Vai fazer sexo, né? Faz sentido, né? As pessoas têm que começar a pensar. Então, para frisar, a maioria, se não todos os palavrões, né? Claro que não foi fazendo um achado de um por um, mas os mais básicos, né? Que tem aí, que os mais usados, tem ligação com o sexo, né? Então as pessoas que estão xingando estão se referindo ao sexo, quer ela queira ou não, né? Estão nervosas, estão tendo aquela explosão de energia negativa e amaldiçoando o sexo. E isso fica gravado no astral, etérico e mental terreno, né? Fica aí todo esse lixo para que a Terra transmute, né? Ou seres que vêm com esse objetivo comecem também a transmutar. Então, que eu falei também em muitos vídeos, a gente está aqui para trabalhar o mental, né? Por isso que é a Matrix mente, né? Para que você possa usar o seu cérebro, a sua própria cabeça e pensar por si mesmo. Então você começa a pensar por si mesmo, né? E se liberta da Matrix, né? Porque eles vão continuar mentindo para você, sempre mentindo, mentindo, mentindo. E quem não usar a própria cabeça, o próprio cérebro, não exercitar sua ferramenta, porque o cérebro ele pode ficar ali no automático, né? Ele pode ficar ali só para fazer funções básicas. Né? Ah, pega aquele quadradinho, né? Aquele brinquedinho de criança. Pega ali, encaixa aqui, quadrado no quadrado, ó, estrela no estrela. Né? O cérebro vai olhar para você, tá, né? Mas agora quando você parte de uma mentira, né? Você vai falar, opa, não é para fazer isso, não é essas coisas, né? Aí você vai contra algo, né? Aí você começa a ir por você mesmo, né? Sem ter um pai, um governo, um professor, uma autoridade, um Deus para te falar, ó, é assim que você tem que fazer. Porque enquanto você estiver seguindo isso, né, você está no automático. Você está usando o cérebro só para, né, como dando passagem para algo, né, não usando o seu próprio benefício. Então a gente deve começar a fazer isso, né, usar, né, pensar, né, ver, ó, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou espancando outro macaco que sobe na escada para pegar a banana. Né? E as pessoas elas reproduzem comportamentos que já não têm um porquê de ser, né? Ah, mas e quando eu estiver nervoso eu falo até o que? Não fica nervoso. É o que eu tô aqui mais meio que parece que tá nervoso também, mas é meio que brincadeira, né? Não fica nervoso. Ah. Não, mas é assim. Por que, né, as pessoas ficam nervosas? Começa a, então questionar por que eu fico nervoso, por que tais situações me tira do sério. O problema é com você, né? Adianta sair xingando, né? Que não eu cheguei a ver vídeos aí de pessoas que tem que falar palavrão porque palavrão expressa bem o que tá. Não, não tem, não é, né? Não é, é macaco que quer espancar o outro que sobe a escada. Né? E o agravante é esse, o agravante que a maioria dos palavrões a gente aprende quando criança.
né? Então, desde criança, você nem passou pela puberdade ainda, já está amaldiçoando sexo, né? Isso não é um vídeo sobre sexo, mas o pouco de pesquisa que a gente faz, que a gente sabe a respeito, a gente vê que as pessoas não se realizam, né? Porque elas aprendem sexo com a Matrix. Não é com a Matrix que se aprende sexo, né? Sexo é algo espiritual, há livros, né? Na China, nesses países mais orientais, né? Tem lá países que o presente de casamento é os ensinamentos, né? Para que faça a coisa certa, use aquilo de um sentido elevado. Aqui não, aqui no Ocidente não, as pessoas vão aprender sexo com pornografia e é assim, se vira, né? Logicamente, o humano ele se viraria e se aprenderia muito bem, mas não, o humano ele tá alterado e não sabe que está alterado, né? Aquele que nem aquele ditado que fala, pior não é aquele que não sabe, é aquele que nem sabe que não sabe, né? Ele não é que ignora, ele ignora que ignora, né? Ignora que é um ignorante. Então esse é o homem da Matrix, né? E isso envolve todo mundo. Então por isso que a gente faz esse esforço constante de esclarecimento, né? E quando você acha uma corda, você pega e puxa. Opa, vamos ver para onde que eu vou subir, vamos ver qual que é o próximo degrau, né? Ver se faz sentido, ver se é firme, né? Ver se é lógico. Estuda aquilo, fala, pô, isso faz sentido, né? Vamos aplicar, vamos ver, né? Porque, por exemplo, que nem na minha vida, lá anos atrás, né? Mais de 10 anos, quando eu comecei a estudar tudo isso, né? Me interessando pela mente, né? Aí tomo contato lá com a palavrinha psicossomáticos e vem, todas as doenças são psicossomáticas. Aí, opa, todas? Como assim doenças psicossomáticas? Né? Tudo. Psicossomático é que é da mente, é do mental, né? E vem e se materializa no físico, né? Todas as doenças são psicossomáticas. Aí eu juntei, né, com um estudo mais científico, com a espiritualidade e claro, porque vem do espírito, né? Da mente superior. E mesmo que a pessoa nasça aleijada, veio do mental dela e se materializou. Então, toda a doença é psicossomática, né? Então a mente ela cria, ela gera doença, ela pode curar. Não é que ela gera, já está, né, no meio, ela acredita tal e acontece, né? Mas ela pode reverter isso e curar. Então lá do começo eu entendi que nada que eu fizesse poderia me deixar doente, né? Então na época eu não era vegetariano ainda, né? Então estava começando a estudar, né? Não tinha tomado contato com ninguém, né? Eu ouvi pela primeira vez alguém falando numa rádio, nessa rádio espiritualista. Então você tem o hábito de colocar essas pessoas num pedestal, né? Como se estivesse distante, né? Ah, a pessoa foi lá para a Índia, né? Estudou, não sei o que, tal, né? Eu sabia que tinha vegetarianos, mas imaginava que as pessoas tinham que viver com suplemento, comer as coisas certinha, né? Porque era ignorante, né? Não sabia de nada. E então assim o cara na rádio fala, ó, eu sou vegetariano há 36 anos, né? Mas assim meio que descontraído, não era sobre isso o papo. Aí eu já, opa, como assim, 36 anos, todo esse tempo, né? E tinha um outro, né, que falava que não toma remédio há tantos anos, né? Tinha largado de tomar remédio. Não, eu inverti, né? Ele falou que não toma remédio há 30 e tantos anos, né? Mas era vegetariano. Então na época eu já tinha parado, né, de tomar remédio quando eu via que as coisas eram psicossomáticas, tal, entendi do lance dos remédios e não que tomava remédio controlado, né? Não, era remédio para dor de cabeça. Quando eu tenho dor de cabeça, uma gripinha, a pessoa fala, né? Eu tinha assim, anualmente, né, na minha adolescência, tinha pegava aquele resfriado, né, aquela tosse e começava e piorava e só parava quando eu ia no médico, né? Já estava dentro de uma programação, eu não estava percebendo, né, que só parava, só curava quando ia no médico e comprava aqueles tais remédios, né? Até decorei lá os remédios, não lembro mais, né? E então não ia mais nos últimos anos, eu já ia direto na farmácia, comprava o remédio, né, e tomava e melhorava, né? E você já entra dentro do esquema, né, de uma dependência e não vai percebendo. Eu numa conversa de velho na rua, né, gostava assim os velhos conversando lá, colava ali pra ouvir, né, aí o velho falando lá que foi no médico, teve uma tosse ruim, aí o doutor falou pra ele, ó, que já não tinha mais jeito, né, não sabia o que fazer, falou, ó, come alho, né, falou pra ele, não nesses termos. Aí ele falou que chegou em casa, catou 3 dentes de alho, bluf, comeu, né, assim no lá seco mesmo, tendo desespero que tal, e falou que deu lá 3 dias, não tinha mais nada, né. Então eu pensei comigo, bom, é um problema que eu tipo tenho, né, todo ano, então parei, eu comecei a usar alho também, né. Agora nos últimos anos também faz tempo que eu não faço isso, né, de usar alho,
né? Porque vamos supor, não é porque você para de usar remédio que a sua saúde ficar, né? Vai ter sim uma dor de cabeça, vai pegar um resfriado, né? Então, assim, outras coisas que a gente faz por tabela, só que você aprende a se curar sem remédio, né? E mais rápido, né? E, por exemplo, um remédio para dor de cabeça, as pessoas falam, toma um remedinho e repousa, né? Por que te dá dor de cabeça? Porque você usa muito a mente para pensar, né? Você está trabalhando, vamos supor, se eu trabalhar, se eu correr demais, eu vou ficar cansado. Eu cansei, se eu continuar correndo, meu corpo vai começar a doer, né? Eu tenho que parar e tenho que dar um tempo para recuperar. Mental, a mesma coisa. Estou estudando, estou lendo, fazendo um monte de coisa, estou conversando, a mente vai esquentando, esquentando, né? Chega uma hora que começa a doer para você parar. Então você faz o que? Você para, você se recupera. Então essa é a forma que eu me recupero, né? E o que eu veio notando é que a cada vez, digamos, você vai tornando mais resistência. Então coisas que antes me deixavam com aquela dor de cabeça latejando, né? E eu até tentava ou seja, quase cedia, né? Tomando alguma coisa para parar, né? Já não mais. Né? Então hoje eu posso fazer o dobro ou o triplo do que fazia e já não dá aquela dor de cabeça, né? A não ser que abuse, né? Seja dia seguido, tal. Mas assim, você tem que eu voltando para o psicossomático, né? Então assim, eu parei de tomar o remédio, então eu sabia que não ia ter problema. Quando parei de comer carne, eu falei, bom, eu não vou ficar doente, né? Já tinha isso em mente, é psicossomática da minha cabeça. Se eu cuidar da minha cabeça, não vou ficar doente, não vou projetar doença nenhuma, né? Não vou com aquela ideia de que se você parar de comer carne, você morre, você fica doente, aquele monte de coisa, né? Então eu já não acreditava mais naquilo. Então é isso quando você vai pela sua própria cabeça, né? Um pouquinho de estudo só, já juntei os pontos, né? Já fez sentido, já achei lógico, né? Sem precisar de nenhuma autoridade, sem precisar consultar nenhum médico ou nutricionista, né? Para lá e falar, pode fazer, né? Aí eu já não estou por conta própria, eu estou com a dependência ainda, eu continuo com aquela dependência, né? Então os humanos são dependentes fisicamente, são dependentes emocionalmente e mentalmente, né? Então até desculpa prolongar um pouquinho o assunto, mas é pra, né, pra gente que entende que não é coisa besta, não é coisa à toa, né, você, digamos, não falar palavrões. Então assim, pensa, né, nós queremos um mundo melhor, queremos que a Terra entre em transição, então se prepare para isso, né, embora sim, né, você vai ter um interesse, porque quer um mundo melhor, quer viver num mundo melhor, mas que isso desapareça, que seja algo natural, que venha que ecloda de dentro de você, porque isso é o que você é, isso é o que somos, né? Então, não pensa no mundo real, no mundo livre, nós não falamos palavrões, não faça associações ou xingamentos, né? Isso não tem, isso não há necessidade, não há o porquê de ser, né? Não se usa essas coisas. Então, uma das pessoas que me ajudou a entender essa questão do palavrão, né? Saint Germain, né? Não, ele apareceu e falou com você, não falou, é o livro lá, o livro de ouro de Saint Germain, o livro alquímico de Saint Germain, tá lá, ele fala, é importante que não se fale, né, palavras, ele não fala exatamente palavrão, mas ele se refere a palavrões, né? Nem mesmo por brincadeira, né? Mesmo brincando assim não se deve falar, é importante que não se fale. Então aí a gente vê a necessidade de diminuindo e falando cada vez menos possível até não falar mais, né? E você vai ver que você vai poder continuar se expressando muito bem, vai conseguir ter uma certa autoridade sem precisar xingar, né? Sem precisar, né? E palavrão não é algo que você fala porque está nervoso ou porque está xingando, né? Às vezes a gente pega e fala, né? Porque coloca ali na conversa, porque dá né? Coloca melhor o que você está querendo dizer, porque ainda já é uma coisa que começa a fazer parte da linguagem, né? E esse é o problema, a gente não pode, né, tá usando isso para fazer, digamos, parte da linguagem. Tem que pegar o que é desarmonioso, o que está tendo contra, o que faz parte de uma programação e está cortando fora, né? E substituir por outras palavras, né, mais harmoniosas, e eu acredito que a gente vai conseguir se expressar muito bem. Então eu acho que é um esforço que todo mundo faz, né? Ou nós como uma humanidade como um todo. Então as pessoas que já estiverem mais conscientes, né, tem um trabalho mais direto, uma participação mais direta nisso, né? Então é importante não ignorá-los sobre isso. Então, só para não deixar um assunto pela metade, ainda estava falando do vegetarianismo, de deixar os remédios, né? Então, remédio já faz mais de 10 anos, acho que uns 12, 13 anos que eu não tomo nada de remédio, né? Além de ser o alho, né? Já faz anos, porque com o tempo você vai adquirindo você vai percebendo, né? Por exemplo,
o caso do resfriado, que é o mais comum, né, que as pessoas têm, né, é mais fácil de você ter. Então, quando eu me percebia ou me percebo que eu estou, a imunidade está baixando, né, que aí você começa a espirrar, às vezes tossir, aí eu vou lá na alimentação e como menos, simples assim, né? Se eu comia, digamos, 2 pãozinhos, come um, reduz a alimentação, né? Não come porcaria, né? Comidas artificiais, acaba, não precisa nem tomar alho. Né? Ah, mas aí se eu sou teimoso, né? Tem muita coisa gostosa para comer e tal, eu vou lá e como. Aí a, a gripe, né? Ela pode ir ganhando força, porque o organismo ele gasta energia com a alimentação, principalmente com a alimentação ruim, né? Porque ele gasta mais energia, é uma alimentação que é como droga, ela prejudica o corpo. Então nós não estamos nos alimentando, nós estamos nos drogando. Né? Parece aí que você gasta, o corpo ele gasta mais energia para fazer a digestão do que você come, do que ele extrai. Né? Então, de onde está vindo essa energia para fazer a digestão? Né? Nossa alma, nosso ser está se aplicando nisso. Né? Então, por isso que a gente teria que a alimentação ideal seria de frutas, né? Frutas, vegetais, porque ela ia extrair o máximo de estaria extraindo mais energia do alimento do que usando para a própria digestão. Né? Então, nessa brincadeira, tantos anos, né? Mais de antes eu parei de tomar remédio antes, né? Depois de um ano mais ou menos ou dois, três, aí que eu virei vegetariano, né? E já faz uns 13, uns 12 anos, né? Como vegetariano, então remédio eu não tomo mais uns 15, né? Não sei bem a precisar bem, uns 14 anos por aí. E parei também de ir ao médico, né? Então nesses tantos anos, né, que eu não tomo, lá no comecinho, né, eu tive que extrair as amígdalas, né, porque tinha um problema, então eu extraí, aí lá eu tive que tomar, eu até resisti, né, que eu não queria tomar, mas ela falou, ó, se não tomar os remédios vai ser na injeção. Ah, tá bom, daqui, não teve, tava com 1 ano, né, tinha parado. Me recuperei muito bem, né, até falaram, se recuperou muito bem, já tava até falando, né, da doía, mas eu falava. E depois disso, né, faz aí uns 5 anos, acho que foi 2009. Bom, foi algo assim, 2009 não, 2010 por aí, não lembro exatamente, né? Entupiu meu ouvido, né? Fez aquele barulho que dá aquele entupimento, não dá barulho, né? Você vê que fica meio que surdo. E bom, eu acabei, né? Depois de uns dias indo no posto, falei não, vou ver que tempo que eu você aprende a fazer alguma coisa, você aprende a fazer a lavagem, né? Então eu mesmo lá jogava água lá, tinha meu jeito, não vou falar, mas aí não resolveu, aí eu fui e falei bom, vamos ver se o médico vê algo, né? Bom, foi lá, não tinha nada, eu peguei também e deixei isso pra lá. Né? Depois parece que normalmente, né, volta ao normal, hoje a gente se acostuma, né, mas eu ouço muito bem. E, assim, nesses, digamos, 12 anos, né, fui essa única vez, né? Lá no começo, né, por causa do problema, e agora. Né? Aí você pensa, não, mas é uma coisa que você vai agora, um dia se você precisar. Aí aquela coisa, se, né, a gente tem que tomar muito cuidado desse se, porque esse se é programação, né? Então, quanto mais você fica escravo desse se, dessa programação, é mais provável que você vá precisar. Né, que algum dia, e isso é uma coisa que eu venho e conto num vídeo desse, porque eu sei que as pessoas que vão assistir, elas já estão dentro de um processo diferenciado. Né? Eu não posso chegar no meio que vai ir para Matrix, para as pessoas da Matrix, porque elas vão projetar o problema em cima de mim. Né? Porque vamos supor, se eu falo, eu estou tomando veneno, né? Todo dia eu tomo uma dose de veneno, né? Digamos, né? E se você tá no meio que você já sabe que o seu corpo tem esse poder de transmutação, né? Ele transmuta, então aquele é insignificante, né? Aqui não vai fazer nada para você, né? Por exemplo, para nossa própria alimentação, porque nós comemos muitas coisas químicas ainda, né? Mas se você vai na manhã da Matrix e fala, tomei tal veneno, tal, aí as pessoas, vixe, né? Ela joga aquela carga negativa e fala, vixe, já era, a pessoa vai morrer porque está se envenenando. Né? E de fato, aí você vai ter que lutar contra uma carga muito maior, né? Contra uma projeção externa muito maior, né? Então, em várias questões, várias coisas que você vai fazer que você não pode contar para ninguém, né? Por exemplo, tem um processo aí de jejum, né? O processo dos 21 dias, né? Que você fica ali 7 dias sem ingerir nada, né? E depois mais 7 dias e depois 7 dias já com ingerindo líquidos, né? Então tem um processo assim. E é algo que você não pode contar para ninguém. Você ainda está no meio da Matrix, né? Imagina você falar, chegar na sua família e falar, vou fazer um processo que eu vou ficar 7 dias sem ingerir. Você vai gerar
preocupação tamanha, né? Vai gerar uma resistência, principalmente as pessoas que gostam de você, né? Por exemplo, se você vai viajar, vou viajar para tal lugar, né? E vou de moto, né? Se você falar para as pessoas que te amam, digamos, né? Elas têm aquele apego e vão gerar aquele medo, né? E aquele medo é uma carga que vem, abraça você e é mais provável que você sofra um acidente, se você estiver, né, dentro desse processo. Então, quando você vai fazer algo, né, que se diria de certa forma pioneiro, né, que é diferenciado, você tem que saber para quem você conta, né? Você está procurando algo para que você tenha êxito, né? Só conte para as pessoas que você sabe que tem maturidade para aquilo e pessoas que vão desejar que você consiga, né? Porque se você chega na Matrix, pessoas que ainda estão no processo de Matrix, você fala, eu estou conseguindo isso, as pessoas vão gerar uma certa inveja e que vão prejudicar. Então por isso muitas pessoas falam, não fale o que você está fazendo, não comente, né? Então dentro de um certo grupo, sim, você deve manter o silêncio, né? Agora em um grupo já onde as pessoas estão trabalhando no seu despertar, né, já é uma outra dimensão, né? Então a gente tem que trabalhar para trazer isso para a Terra, né? Ancorar essa realidade na Terra, né? Tem muitas pessoas fazendo o negativo, trabalhando para o negativo, mas não devemos nos ocupar com essas pessoas porque elas estão controladas, né? Elas estão que nem zumbis, fala como robôs, né? Há uma programação, elas não sabem o que estão fazendo, né? Então aquela perdoe, eles não sabem o que fazem, né? De fato não sabem, né? Assim como nós também não sabíamos como fazia parte desse sistema, então desejávamos coisas do sistema, né? Então assim, não é difícil de entender, né? Não é difícil de entender tudo que acontece, tudo o que fazem, né? Então tem aqueles que estão bem mais comprometidos com o sistema, então o buraco que eles cavaram é muito maior, então eles não conseguem nem ver o que está lá fora, não conseguem nem ver a luz do sol, né? Então a dimensão que eles vivem, né, o sentimento que eles possuem é algo muito ruim, é a palavra, né? Não tem outra, né? Eles não enxergam, não vê, né? Embora esteja com olhos abertos, com os ouvidos, eles não vê, não conseguem ver as coisas que você vê, não consegue, não tem, não consegue processar as informações que você processa, né? Então nós já estamos lidando com uma outra nível, uma outra vibração de informação, né? a quais nós vamos adquirindo suporte, né, para processar essa informação, e essas pessoas da Matrix ainda não, né? Então assim, vamos ser mais compassivos, né, mais tolerantes e focar no novo, focar no que vem e conseguir com isso identificar o que de velho ainda em nós existe e, né, falar, não preciso mais disso, não quero mais isso. Quando você se pegar nesses velhos processos, não se condene, né, mas fique consciente, fala, opa, para aí, né? Vamos supor que eu começo a falar palavrão, opa, já chega, né? Mas consciente, né? Não como alguém que suprime o seu ego, né? Você tem que integrar o humano aqui, esse personagem terreno, ele tem que ser integrado, né? Porque se você for com algo como alguém que vai chutar ele fora, sai daqui que agora eu vou assumir, né? Não dá certo, porque você cria uma bipolaridade, né? A pessoa que fica sendo duas. Então você integra, né? Que nem aquela alma. A alma ela é amor, então ela vem, ela abraça, ela compreende, né? Ela ensina. Então quem nós somos? Nós somos o espírito. Nós somos o que está assumindo, não o velho, né? Não o que achávamos que éramos, né? E o que achávamos que era estava com todos esses processos da Matrix, todas essas programações as quais nós vemos e esclarecemos, né? E às vezes nos pegamos em processos antigos ainda, e nesse momento é como um sonho lúcido. Você está sonhando e de repente, opa, isso é um sonho. Aqui, a vida aqui é como um sonho, que é automático, né? E quando você se pega fazendo esses processos da Matrix, esses processos antigos, você fica no lúcido, você fala, opa, isso aqui é só a Terra, né? É só a Matrix. Estou ficando consciente, né? E trabalhe, continue, né? Quanto mais se faz, mais intuitivo, né? Mais você fica, né? Mais você vai saber, né? Mas é um processo silencioso também, né? Porque você tem que fazer o silêncio para poder ouvir o seu interior. Então é isso, né? Só mais uma vez frisar no vídeo, esse aqui é o tema, sexo e palavrões. A maioria dos palavrões, se não todos, se referem ali ao sexo
ou aos órgãos, ao sexo, ao próprio ato sexual do coito, à própria transa, ou aos órgãos genitais, né? Tanto pênis, vagina, ânus. Então, assim, ânus, né? Tem aquela palavra lá que as pessoas também não sabem por quê, né? E às vezes é muita coisa, são coisas que vêm de violência, né? Por exemplo, a palavra, digamos, arrombado, arrombado, arrombada, né? Por que isso? Isso aí é o que vem, digamos, de violência, digamos, uma ação de estupro, né? Digamos, vai lá um estupro coletivo, né? E viola a pessoa, né? Danifica a pessoa, até mata, né? E aí usa essa palavra, né? O tal do ano, né? O CUSV, né? Então, assim, a pessoa não é uma pessoa covarde não é esse, né? Ou porque a pessoa, digamos, o que tem medo é um cagão, né? Mas, ou seja, não é coisas pra gente estar falando, né? Replicando, né? Agindo como quem aqueles que dormem. Então, como eu falei do sonho lúcido, quando se vê nesses processos, né? Então, assim, deixa os palavrões. Então, assim, é que nem o lance da alimentação, né? Deixar a alimentação mais pesada. Vai deixando mais pesada primeiro, né? Depois vai deixando, depois deixa o outro tipo, depois deixa o outro tipo, tal, até isso utilizando, né? A nossa linguagem é a mesma coisa. Deixa os palavrões, vai deixando, depois deixa os xingamentos, né? E, né, se você ficar nervoso, começa a olhar em si, né? Medita, começa a se observar, por que isso? Né? E quando você se olha, você ficando lúcido. É teu sonho ficando lúcido. Quanto mais lúcido você fica, o sonho lúcido ele vira uma projeção astral, vira um desdobramento, de repente vira uma bilocação, né? E de repente você pode fazer uma transmutação, você vai para lá com o corpo físico e tudo, né? Então esse é um caminho evolutivo. Então, ok, eu não queria fazer um vídeo tão longo. Eu já gravei alguns vídeos, este provavelmente eu vou postar, então você vai estar aí vendo, né? É o tema que dá aquele sentimento, né, que será que eu me expressei bem? Será que eu passei bem, né, o que eu queria transmitir? Sempre fica essa questão, né, do que poderia melhorar, mas como eu falei no começo, não é que nem um livro que dá para ficar editando, né, colocar ali para que saia, que seja publicado o mais perfeito possível, né, mas de qualquer forma fica aí uma forma de rascunho, mas é algo inicial, né, porque eu não vi ainda ninguém falando sobre isso, né, o que você vê é muitos espiritualistas que vêm e despejam palavrões nas pessoas. Então, assim, eu quando vejo isso, eu fico, né, dá até uma certa tristeza. As pessoas elas criam uma barreira, porque quando você entra nesse linguajar, né, porque você tem que expandir ir além das camadas terrenas. Né, ela cria uma barreira que ela não vai além dali. Então ela junta todo aquele conhecimento que ela tem, ela bate ali, fica trabalhando ali dentro, e aquilo perde o movimento, né, fica se remoendo ali, então acaba virando ódio, né? Então tem que, bom, presta atenção nisso, né? Não é coisa à toa, não é coisa besta que eu tô falando, não é coisa que não tem o porquê, né? É coisa lógica, né? Palavrão é desarmonioso, né? Tem o japonês lá que eu esqueci o nome dele agora lá, ó, que faz a molécula de água, né? Molécula de água, então se pesquisar vai aparecer o nome dele. Que coloca palavrão, coloca xinga no copo com água ali e as moléculas vão ficar feias, vão ficar desarmoniosas. Se escreve lá amor, paz, alegria, harmonia, as moléculas vão ficar bonitinhas, vão ficar cristais perfeitinhos, né? Então é isso, né? Você falou palavrão, você está no seu campo áurico, você está distorcendo todo ele, né? Você vai tirando os palavrões, eles vão se reequilibrando, aí você vai começar a usar palavras mais harmoniosas, né? E vai melhorando, né? Você pode falar um palavrão sem ter um sentimento nenhum, sem nenhum sentimento, sem nenhuma vibração, mas não há necessidade, né? Você vai perceber que não há necessidade, então a gente substitui, né? Então, ok, espero que vocês tenham gostado, né? Tá, meu e-mail aí, meus contatos, vocês podem estar em contato sugerindo temas, tal, perguntas, o que for. Muito obrigado e até o próximo vídeo.